da Vivendo da Nossa Arte e hoje eu tô aqui no canal da Singer para te ensinar a fazer essa oncinha pintada. Vamos embora? E os materiais que vamos precisar são tecido algodão cru, os moldes que estão disponíveis para você, lápis, agulha e linha, agulha de boneca caso você tenha aí na sua casa, alfinetes, hashi, virador de boneca, tesoura, 2 pincéis, um mais fino que o outro, caneta de tecido preta, uma mais fina que a outra, pincel de sombra, giz seco, pastel, aquarela e plumante. E a nossa Facilita Pro 4423. Bom, vamos primeiro riscar o molde no tecido, fazendo essa marcação na cinturinha do boneco. Isso facilita na hora da costura. No caso, nós não vamos costurar essa parte. Agora, vamos passar o molde no rabinho. Depois, vamos passar os bracinhos 2 vezes. Lembrando, gente, que o tecido é duplo. Agora é máquina. Nós vamos utilizar aqui o ponto reto, comprimento 3 e a tensão 4. Na hora de costurar, gente, é importante dar o retrocesso no início e no final da costura. Agora nós vamos recortar o molde, dando uma distância de meio a 1 centímetro da costura. No pescocinho, nas orelhinhas e na perna, nós damos um pique, que é um cortezinho na horizontal, mais próximo da linha costurada. Os piques, gente, dão uma diferença total na peça quando virar. Nós vamos cortar também os bracinhos e o rabinho. No bracinho, nós fazemos uma abertura em um lado da costura. Agora, nós vamos pegar o hashi e virar as peças. Caso você não tenha aí na sua casa, você pode utilizar um pincel. Nós começamos virando a peça pelas perninhas. Aí saímos pela abertura que deixamos aí na cintura. Depois, nós viramos a cabeça e, por último, o corpo. Nós vamos virar também agora os bracinhos. E se você achar legal usar a mão também para facilitar o trabalho, você pode fazer aí na finalização. Vai virar um bracinho, depois o outro bracinho. Se você tiver um pincel mais fino, também pode facilitar o trabalho. E vira tudo. Depois vamos virar o rabinho. Agora, nós vamos encher a oncinha com o plumante. Caso você não tenha essa ferramenta, que é um enchedor de boneca, você também pode utilizar o pincel. Nós enchemos primeiro as perninhas. E você não precisa colocar muito plumante, você pode deixar o boneco bem fofinho. Enchemos toda a perninha. Aqui é um trabalho de paciência, tá, gente? Depois, nós enchemos as extremidades, as orelhinhas, depois a cabeça e depois o resto do corpo. Agora vamos encher os bracinhos. É importante falar aqui que nós vamos colocando de um pouquinho em pouquinho e enchendo até a extremidade. O que quer dizer isso? Que a gente precisa encher até o ombrinho, até o furinho. Por quê, gente? Porque senão vai dar a sensação que essa oncinha tá sem ombrinho. Então é importante encher toda a peça.
e de pouquinho em pouquinho. No rabo, nós não enchemos até o final, tá? Deixamos ele com meio centímetro de distância. Agora nós vamos costurar. E aqui você pode usar a linha e a agulha e fechar a onça na cinturinha. Você pode dar o ponto que você sabe. Pode ser linha dupla ou única. E depois você finaliza aí com 2 nozinhos. Depois nós vamos fazer o quê? Fechar os bracinhos. Também linha e agulha, pode ser linha dupla ou única. E a gente deixa o rabinho de lado agora, tá? Não vamos fechar o rabinho. Agora, gente, é o momento da aquarela. A primeira coisa que vamos fazer é passar o pincel na água e molhar a onça. Sem a tinta, isso mesmo, sem a tinta. Essa é uma das maneiras de aquarelar. Depois você vai passando um pouquinho de tinta com o boneco molhado. O legal, gente, é você forrar a sua mesa, porque vocês estão percebendo na minha aí, né? Ela vai ficar bastante molhada. Aqui a gente não tá pintando a onça inteira de amarela, nós estamos fazendo apenas os detalhes aquarelados. Mas você pode pintar a onça inteira se você quiser. Depois você vai fazer o mesmo procedimento atrás da onça. Lembrando que a gente tem que pintar, passar primeiro a água sem a tinta no boneco e depois a tinta. Depois nós vamos fazer a mesma coisa nos bracinhos e no rabinho da onça. Depois você pode usar secador para secar ou esperar secar naturalmente. Agora é o momento de usar o pincel fino para fazer as pintinhas da onça. Aqui eu utilizei a tinta marrom e preta. É muito importante, gente, que a tinta amarela esteja sequinha. Depois de secar todas as peças, vamos para o rabinho. Aqui nós vamos dobrar a parte que está sem o plumante, alfinetar no boneco e fazer uma costura. Com agulha de boneca, vamos aplicar os braços. Caso você não tenha essa agulha aí em casa, você pode fazer com agulha normal. Você passa a agulha de um lado para o outro. A gente espeta o boneco. Na hora de tirar a agulha, tome cuidado para a linha não, que a linha mantenha no início. Aí a gente volta no furinho próximo. Aí você vai tirar a agulha e dar 2 nós de segurança. Isso é muito legal, gente, porque a gente deixa os bonecos com os braços flexíveis. Então agora é o momento de você dar os 2 nozinhos aí de segurança. Eu adoro essa técnica, acho muito legal. O próximo passo é fazer o rostinho. Eu estou utilizando aqui um lápis para fazer as marcações. Você pode fazer os olhinhos do jeito que você achar melhor. Abertos, fechados. No caso aqui, eu estou fazendo os olhinhos fechados.
depois, no focinho, eu passo a caneta de tecido preta. Aqui você pode utilizar uma caneta de tecido um pouquinho mais grossa. Agora, gente, antes de fazer os olhinhos, a gente vai passar o giz pastel seco para fazer o detalhezinho vermelho. Aqui, galera, é importante fazer essa técnica antes de passar na caneta. Por quê? Se você passa a caneta e depois faz essa sombra, o que pode acontecer? A caneta preta manchar todo o boneco. Então, é importante fazer esse procedimento. Primeiro fazer a sombra do boneco e depois passar a caneta. Agora, com uma caneta mais fina de tecido, eu vou fazer os olhinhos. E se você quiser, você pode fazer também os cílios da onça pintada. Fica uma gracinha. Aqui eu tô fazendo 3 pontinhos. Com a caneta mais fina também, você pode fazer a boquinha e também as pintinhas do nariz da onça. Eu tô fazendo agora aí pra vocês. Dá pra você também fazer alguns detalhes bem bonitinhos. E está pronta a nossa oncinha aquarelada. Se você gostou, curta e deixa